Graças a paz, irmãos. Bom dia. Quem está feliz com Jesus? Amém. Bom demais, né? Só de você ter essa graça de despertar hoje é um privilégio, né? Uma bênção. Agora vamos fazer a diferença, né? E tem muita gente plantada inutilmente. E Jesus deu essa reguada quando ele falou assim, quando contou a parábola da figueira no meio da vinha. Por que você ocupa minha terra inutilmente? Está ocupando minha terra inutilmente. Gente, você está na terra para fazer alguma coisa. Não deixa o diabo te levar para uma vida inútil, né? Onde você só quer se safar. Que se safar é coisa de safado. Gente que quer se safar. Mas não, quem quer viver o reino de Deus todo dia está vivendo um esforço de frutificar e frutificar para os outros, né? Por que eu frutifico? Para frutificar para os outros, para que alguém comendo o fruto, né, da vida que Deus gerou em mim possa também viver. Então testemunhe, transfira a palavra, abra a sua boca, mude o seu vocabulário. E é justamente o que eu quero propor, né? A palavra do Senhor diz assim, que tudo nessa palavra se resume, né? E Deus, ele resume tudo numa palavra, amarás. Deus e ao próximo. Vamos resumir as escrituras? Perdemos a Bíblia, tiraram das nossas mãos. Não esqueça, tudo nessa palavra se resume. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O próximo é aquele que está à distância da sua mão. O próximo é aquele que você pode tocar. O próximo é aquele que você pode tocar não fisicamente, você pode tocar com a sua oração. Você pode tocar com a sua preocupação. É aquela pessoa que você sentiu falta e o seu espírito ficou aguçado para orar por ela. Você está tocando. Isso é próximo. É quando você se importa. Não porque ela está dando certo, mas porque é certo você orar por ela. É porque é o que Deus espera. Porque se a nossa justiça, irmãos, prefere quem está bem, então nós não entendemos nada do Evangelho, né? Eu gosto de viver a vida de Barnabé, né? O homem que era mais parecido com o Espírito Santo, fazer o trabalho de reconciliação extraordinário. Ele pegava a mão dos irmãos e fazia igual o meu pastor Clodoaldo, né? O pastor na minha adolescência, quando ele queria estimular a igreja. Abraça o irmão, barriga com barriga. Ficou logo, a gente de mal de um monte de adolescente. Não, é abraço de irmão quando briga, que a mãe obrigava a abraçar. Quem é filho único não sabe, né? Você é filho único, não sabe. Talvez fez mal, você tinha que levar umas tarefas dessa. Quando eu e minha irmã brigavam, abraça, agora fala que amo. Eu te amo. Meu Deus do céu. Então Jesus faz a mesma coisa. Ele trabalha no nosso caráter. E Deus não vai tirar essa pessoa que testa você de perto. Ele vai testar até que você ame ela com os seus defeitos. Isso vai ser toda a diferença. E talvez, com esse amor, aquela mudança que você tanto critica que não acontece, passe a acontecer, né? Então, vamos ter mais paciência. Vamos olhar com um olhar de bondade e misericórdia mais uns para os outros. E o texto que eu quero ler hoje é de Deuteronômio, lá no início da Bíblia. Um dos livros Pentateuco, né? Pentateuco fala de 5 livros, né? Que fundamenta, né? A nossa fé, que é lá Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. E toda a base e o sistema de crença de Israel baseia-se nesse livro. E algumas outras religiões também assumem, né, como o Islã, né, assume esses livros também como legítimos para ele. Mas pronto, depois renuncia ou nega muitas outras coisas. Mas vamos lá, diz assim em Deuteronômio 30, versículo 14. Você já parou para pensar que muitas das coisas não estão acontecendo na sua vida porque a sua boca está profetizando? Se você admitir que
A boca fala o que o coração está cheio, e se você admitir que a boca é um instrumento que escreve e define profeticamente o lugar em que você vai pisar, você vai ter que admitir que muitos lugares escorregadios ou pantanosos que você está pisando começou saindo pela sua boca. Então, o diabo não precisa fazer uma grande guerra contra muitos de nós. Ele só precisa fazer a nossa boca falar o que ele quer. E aí ele cutuca você aqui, aperta você ali e a sua boca libera. Esse mês vai ser difícil de novo. Aí, opa, Deus, eu não posso fazer nada. Ele soltou a palavra. Agora vamos fazer cumprir a palavra. Porque o reino, irmãos, ele se baseia em completa legalidade. Até o diabo é um ser legal. Tanto que ele questiona Jesus, viestes aqui me atormentar antes do tempo? Ele fala, sabia, olha, eu sei que ainda não está cumprido, mas também sei quem você é. O que a gente pode fazer aqui? Entendeu? Porque Cristo tinha que cumprir, irmãos, algo para poder retomar a autoridade. E é engraçado que um pequeno instrumento com uma chave tem mais poder do que uma porta gigante, né? Ou seja, a senha de um cofre tem mais poder do que aquele, né? Ou seja, se submete. Então Deus quer devolver para nós a autoridade nas palavras. Mas para você ter uma autoridade nas palavras, você precisa melhorar seu vocabulário. Então olha para esse irmão do seu lado e fala assim, melhora o seu vocabulário. E aqui vai estar definindo isso em Deuteronômio 30, 14, diz, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno, hoje, que ames ao Senhor teu Deus, e que andes em seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, o porém que ninguém quer considerar, mas porém, se o teu coração se desviar. Então a primeira coisa que desvia não é a nossa boca, irmãos, é o nosso coração. Se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não vai ser talvez, certamente perecerás e não prolongarás os teus dias na terra em que vais, passando o Jordão para que, entrando nela, a possuas. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Meu Deus, texto poderoso, forte, cheio de... não de ameaça, irmão, porque, olha só, se você anda na lei, você não é ameaçado pela justiça. É só o fruto natural. Se você anda na lei, você não precisa fugir das rotundas, né? Tem quando a gente tenta passar quase voando com o carro por cima da rotunda. Eu também, às vezes, fujo da rotunda, vou ser sincero, contar as polícias LGNR e tal, por causa do incômodo de, se me parar, eu vou perder preciosos 10 minutos, meu Deus. Mas, às vezes, quando você... não é porque você não tem o documento, não é porque você... Então, a gente foge de alguns lugares porque a gente está em não legal, né? O que fez Adão e Eva fugir da companhia de Deus, da relação? Porque eu tô fora de volta, tá mal. Por que as pessoas começam a abandonar a congregação, né? Como diz o próprio apóstolo Paulo, falando que é costume de alguns abandonar a congregação. Porque a exposição... Alguém me conhece tão suficiente para poder saber que eu não estou bem. E eu quero evitar a pergunta, está tudo bem? O pior é que eu como pastor, vivo umas coisas estranhas, né? Se você
se preocupa e pergunta muitas vezes, está tudo bem, meu irmão, que você está notando alguma coisa? Alguém fala, o pastor está no meu pé. O pastor não me deixa em paz. Aí se você não pergunta se está tudo bem, o pastor me abandonou. Meu Deus, ó céus, ó vida. Então o pastor vive uma incrível luta, né? Se ele se preocupa, ele está se metendo demais. Se ele deixa Deus tratar ou trabalhar, mas ele está vendo, o pastor me abandonou. Não, irmãos, não fuja da congregação. É na vida da igreja que a igreja orgânica, ela se multiplica. É na relação, é pisando no calo daqui, dando um beliscão ali, ajeitando a carroceria ali. É do outro, porque na relação a gente é transformado. E não é uma coisa para poder fazer. Mas pronto, hoje eu quero falar sobre o vocabulário. Sabe o que precisa mudar na nossa vida? O que precisa mudar na nossa vida é o vocabulário. Se Deus é um Deus criativo e Ele criou a partir do Gênesis falando haja, com o som da sua voz as coisas passaram a existir. E Ele disse que eu e você, nós somos a imagem e semelhança dEle. Você também tem um poder criativo na sua boca. Por isso que o seu vocabulário é tão importante para o diabo. Por isso que o diabo não precisa vencer grandes batalhas. Ele só precisa cutucar você até você murmurar. E você está vivendo o quê? Um ciclo vicioso, como aquele hamster correndo na rodinha, que faz muita força, gasta muita energia, mas não sai do lugar. Não sai do lugar porque o seu vocabulário ainda não mudou. Porque a sua boca só vai mudar quando a sua mente mudar. E ontem nós vimos aqui, a pastora até citou, né, que mente e coração. Quando o seu coração mudar, a sua boca muda, a maneira que você fala, a maneira que você fala do ambiente da comunidade, a maneira como você fala da sua família, a maneira como você encara a importância de você colocar ali testemunho para transformar aquela família, muda tudo. Você começa a declarar palavras não como se fosse uma súplica, mas como legalidade. Senhor, eu sei o poder que tem essa palavra. E o inimigo gosta de cutucar a gente para tirar a gente esse poder. E é uma grande autoridade desprezada, o poder de você falar, irmãos. Por isso que nós vemos hoje, na atualidade, uma igreja que não quer orar. Uma igreja que vem e fala, pastor, ora por mim. Põe a mão na minha cabeça, porque eu sou incapaz de entrar no meu quarto, de fechar a minha porta e falar com o Senhor, porque eu não conheço o Senhor, mas eu conheço o pastor, eu conheço a irmã Carla, eu conheço o irmão Luiz, eu conheço o irmão Alessandro. Irmãos, Deus, Ele quer ser um Deus que manifesta para você secretamente. Mas qualquer obra pública que Ele te der tem que nascer de uma raiz secreta. Raiz secreta, manifestação pública. Você estabelece uma raiz secreta, que é no seu quarto, relação íntima com Deus, para Deus te dar frutos públicos, né? Ou seja, quer ver? Na vida de Davi dá para observar isso claramente. A raiz secreta de Davi era pegar a sua harpa e cantar ali para suas ovelhas, lutando contra urso e leão todo dia. E Deus deu para ele o quê? Quando ele obedeceu ao seu pai, pega aqui e leva comida para os seus irmãos na guerra. Obediência a pai, envio de pai, debaixo de autoridade, Deus ama isso. Porque quando alguém pergunta sobre Davi, fala, quem é o pai desse menino? Irmãos, você nunca vai ser ninguém no reino de Deus se você não tiver um pai. Não tem ninguém para se submeter? Porque se o reino de Deus é plena submissão, e até Jesus, quando encarou João Batista, falou assim, importa que seja assim, porque na terra não tem um outro cara que eu concorde com a mensagem, senão com a sua mensagem, e precisa cumprir toda a justiça. Jesus se submeteu à vida de João, nós precisamos submeter a vida uns dos outros. Então na mesa, irmãos, eu me submeto ao pão que o meu irmão trouxe. Na mesa eu me submeto para ter um banquete, cada um traz uma. A gente vê muito isso
no culto, no primeiro domingo que a gente se reúne nas panelas, né? Aí vem a comida lá do buchada de bode para nós, né? Vem lá o piqui lá da terrinha de Goiás, lá da irmã Carla. Piqui com cascais, né? Piqui e cascais. Piqui e cascais para nós, é bom demais. E depois aí vai outros pessoal lá para os seus pratos típicos lá, né? E nas Minas Gerais lá o atropelado da Cíntia e tal. Moral da história, todo mundo, né, coloca a sua parte e todo mundo come do que todos colocaram. Isso é mesa, isso é família, isso é relação, é isso que Cristo está falando. Não era a comida, mas era prestigiar a parte do outro, celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro também, não repulsar a parte do outro, irmãos. Talvez a nossa evidência não aconteceu porque a gente desprezou a parte que encaixava na nossa, que fazia com que isso acontecesse. Então, por favor, ame isso, cuide uns dos outros. Escolhe a vida para que viva, tu e a tua semente. Deixa eu falar, quando você tem um vocabulário doente, não é só você que é prejudicado, a sua posteridade, a tua semente. Quando a nossa boca fala o que dá na telha, quando a gente fala e passando do princípio que a gente tem um poder criativo e que as nossas palavras têm poder, o que você fala, você deixa um legado de maldição ou um legado de bênção para os seus filhos. Olha só o nível da importância. Você está criando as condições para o seu filho viver amanhã. Você entrega o inimigo vencido, ou você entrega o inimigo que perturbou a sua vida uma vida toda para o seu filho ter que lutar na fase adulta dele e vai saber se ele vai ter estrutura e raiz de fé, porque às vezes o nosso trabalho de passar o legado e a convicção e o conhecimento de Deus está sendo muito ruim. Então, por favor, comece a liberar palavras de bênção sobre as pessoas que você não gosta. Eu, pastor, não gostar, pelo amor, pastor, eu não, pastor, sou crente, eu não gostar, eu, Carlinha, o Simão não gostar. Não, sim, irmãos, sangue de Jesus tem poder, né? A gente dá aquela crentada, não tem aquela carteirada de crente. Eu não gostar, sangue, ó a mãozinha, ó o poderzinho saindo, sangue, né? E aquele? Tá amarrado. É igual o Hadug, né? Tá amarrado. Só Cristo na causa, né? Tá amarrado. Não, irmão. Não. Algumas coisas a gente não expulsa com frases religiosas. A gente expulsa com atitude de crente. Caráter, verdade, justiça. Sim, Senhor, tô meio aborrecido mesmo com esse crente aqui. Pensa no crente que eu tô com necessidade, dá uns bicudinhos nele. Mas eu sei que está errado. Porque senão a gente vai acabar fazendo o quê? O que Caim fez, matando Abel por causa do culto. Matando Abel por causa do culto porque alguém ofereceu um culto melhor do que eu. Meu Deus. Ou morrendo porque alguém está com inveja do meu culto. Moral da história, irmãos. Se o culto do seu irmão é melhor que o seu, você percebeu? Culto que ele fala, irmão, olha, eu preciso entender como fazer um culto digno e para agradar a Deus. Me ensina aí, mano. É humildade. Só que a arrogância não deixa a gente pedir ajuda para ninguém. A arrogância, soberba, altivez, orgulho é uma coisa perversa demais. Então, nós atraímos para as nossas vidas o que falamos. Você pode estar vivendo aquilo que você atraiu com a sua fala. Eu sempre falo aqui uma coisa que eu aprendi com Cláudio Duarte. Ele disse que a vida é como um eco. Talvez o que você está ouvindo é só o que você falou. O que você está ouvindo de volta é só o que você falou. E se a vida é como um eco, se você falou que você não presta, o eco vai devolver para você, não presta, não presta, não presta. Se você falar, você é uma bênção, você é mais que vencedor, o que o eco vai devolver? Você é mais que vencedor, você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Então, por favor, irmão, para de dar cabeçada.
Usa essa boca como um instrumento de justiça, porque é uma bênção entender esse princípio, né? Quando o Senhor nos ensina a orar, por quem nos persegue, na verdade, Ele sabe que atraímos o que falamos em oração. Então, quando você ora para alguém que você sabe que não gosta de você, o que você está atraindo para você? Você está orando, colocando ali, Senhor, abençoa, liberta, transforma. Aí o que Deus está falando? Vou te abençoar, vou te libertar, vou te transformar. Agora, Senhor, mata ele. O que você está falando? O Senhor falou, vou te matar. Cuidado, gente, porque o que você ora é o que você atrai para você. Por isso que quando Deus ele falou para você perdoar, o benefício maior não é para o perdoado, é para quem perdoa. Porque quando você ora em oração, Senhor, eu perdoo, libero nas regiões celestiais, o Senhor fala assim, eu te perdoo, eu te libero nas regiões celestiais. Agora a pessoa rancorosa que fica segurando ali, mas eu tô certo. Isso não quer dizer nada, porque tá certo não é o suficiente, irmão. Não é sobre estar certo, é sobre ser certo. O que é certo? Não o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Certo? É aquilo que você propôs quando você pegou a cruz. Ninguém te obrigou, alguém colocou uma faca no seu pescoço no dia que você aceitou Jesus. Ninguém. Você levantou a sua mão de maneira espontânea e voluntária. E agora, irmão, seguir Jesus até a cruz, que Ele mesmo vai te crucificar. E talvez o carrasco aqui nessa manhã sou eu, que vou pregar a você. Mas depois vou precisar de alguém para me pregar também. Então, irmãos, alguém aqui vai pregar um ao outro. Mas que faça rápido. Que chegue logo o terceiro dia e que a gente ressuscite para a vontade de Deus, plenos, transformados, para viver uma vida de glória, de fé em fé e de glória em glória. Por isso que temos que ter todo cuidado com as nossas palavras. Murmuração é pecado, é atrair demônios. É porque Deus odeia tanto a maledicência, irmãos. Por que Deus ele não tem paciência com maledicência ou detesta a maledicência? Maledicência é falar de uma pessoa quando ela não está presente para se defender ou para discutir sobre o assunto. O que é maledicência? Você ter uma opinião sobre a pessoa, não tirar limpo com a pessoa e falar com uma terceira pessoa sobre aquela, e aquela terceira pessoa que não tinha nada contra aquela pessoa assume a sua bronca e passa a odiar o seu irmão. E você tem a péssima natureza de matar o irmão no coração do outro. Cuidado, irmãos. Cuidado, maledicência é matar o irmão no coração do outro. Maledicência é não dar o direito ao outro à defesa. Irmão, é difícil quando você, vê alguém tirando conclusões contra você e você não teve chance de se defender. De vez em quando passa por umas crises dessas. Senhor, mas não fala nada, Carlos. Não fala nada. Não fala nada. Carlos, não se defenda. Mas, Senhor, preciso... Mas isso é mentira. Meu filho, eu sei. Quem precisa saber sou eu. O resto deixa comigo. Mas eu sei que todas as pessoas que são maledicentes, que têm ali a conduta moral, e elas começam a insistir de maneira a ser iníquo. Por exemplo, não é uma fala solta, já é uma conduta. Eu vejo Deus colocando o dedinho na boca, igual quando Samuel falou, eles estão levando a arca para a guerra. Nadab e Abiú, e Deus falou, deixa, eu vou matá-los. Eu perdi a paciência com esses caras. Então, irmãos, se Deus colocou... Por isso que não entre por esse lugar. Deus está vendo, Deus sabe. Matar outra pessoa no coração de alguém é a coisa mais perversa que pode existir, né? E que a gente precisa lutar. E por isso que em Provérbios 6 fala que as sete coisas que Deus... 6 coisas que Deus odeia, mas a sétima ele abomina. E ele fala essas coisas, eu vou ler para vocês. Provérbios 6:12. O homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida, acena com os olhos,
fala com os pés e faz sinais com os dedos. Olha só, consegue ver alguém assim? Há no seu coração perversidade e todo tempo maquina mal, anda semeando contendas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrado sem que haja cura. Ou seja, quem tem esse comportamento, o próprio Deus vai quebrar sem cura, sem jeito para restauração. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então Deus, ele detesta quem semeia contenda entre irmãos. Quem provoca as guerras mais sangrentas que existe, que é guerra civil, sempre foi as guerras mais sangrentas, porque não existe nada mais sangrento do que irmão matar irmão. Guerra civil. A 7ª Deus odeia. Eu me pergunto, o que é abominação? Por que Deus, quando abominação para Deus na Bíblia fala que ele tem ânsia de vômito, né? Alguns pecados Deus faz ânsia de vômito, né? Aí imagina, Deus criou você, criou nós para ser imagem e semelhança dele. E deu para nós o dom de criar com palavras, de falar igual ele e tal. E aí você pega esse atributo e começa a criar o caos, criar a confusão, criar a carnificina, criar ambientes de morte entre irmãos. Você consegue ver a semelhança disso com Satanás? Por isso que Deus fala, por isso que quase vomita quando ele vê uma coisa dessa. Quando ele vê um irmão, quando ele vê um crente, alguém que ele criou para ser um testemunho, para ser uma boca de Deus, para ter uma palavra de boa notícia, e aí ele está semeando discórdia, futricando, cochichando, falando no ouvido, fazendo gesto com as mãos. Irmãos, que tenso, né? Que tenso. É difícil. Houve um tempo, né, na comunidade que eu pregava aqui, via as pessoas cutucando um ao outro, rindo. Como é difícil. E aí você fica pensando, meu Deus, Senhor Jesus. Ainda que, irmãos, ainda que não seja perfeito a autoridade, ainda que seja um Moisés que colocou um pano no rosto para tirar ali aquela ideia de que da glória que era transitória. Ninguém tem autoridade de ficar cochichando, porque isso aqui não muda ninguém, mas chamar, pastor, isso, vamos conversar sobre isso, pastor, será que... Não, mas o cochicho e aquilo destruía a emoção de qualquer um, irmão. Tem que ter muita firmeza, e graças a Deus, irmãos, sobrevivemos para poder contar a história. Mas quem anda nesses lugares não são todos que sobreviveram. Porque se tem um lugar que Deus mesmo julga, irmãos, é nesse lugar aqui. Então, não usa a boca que Deus te deu para profetizar, para promover discórdia entre irmãos. Não assassine o seu irmão. Se o teu culto não está bom, pergunte para o teu irmão, como eu posso fazer para melhorar? Qual foi o princípio que eu deixei para esse culto não estar agradando a Deus? Mas não, arrastou Abel para o campo e falou assim, Deus vai ter que aceitar o culto do jeito que eu estou dando. Se eu matar aquele que ele gostou, ele vai ter que aceitar o culto que eu estou fazendo. Porque na verdade eu estou matando a concorrência. E não existe concorrência no reino, irmãos. Existe cooperação. Você sabe que é a frase da nossa comunidade. Então, em nome de Jesus Cristo, se vai mudar alguma coisa hoje, mude o seu vocabulário. Mude o seu vocabulário. Hoje, durante o dia, o diabo vai te cutucar. Não libera a palavra que ele quer. Ele está ali na espreita. Fala. Aí está lá o Wilson lá apertando o parafuso.
O diabo está doido. Isso aqui não dá certo. Assim você facilita para mim. É invocar, Senhor Jesus, me dê clareza, me dê uma estratégia, me deixa ver. Senhor, faça prosperar aqui as mãos, o trabalho das minhas mãos, Senhor. E para poder as coisas desenrolar, né? Às vezes a gente invoca uma situação e o poder criativo está saindo. Então, cuidado com o seu vocabulário, irmão. Cuidado com o que você fala. Tá lá os meninos, né? Não querendo fazer nada em casa. Esses meninos não fazem nada. O espírito da preguiça monta nas costas dele com vontade, mano. Aí facilita. Não, você vai fazer porque eu estou te mandando. Então é assim que você consegue que eles façam. Fazer que eu estou te mandando com o cinto na mão, né? Só esse testemunho rapidamente falando nisso. Eu fui para uma reunião, né, numa igreja. Quando cheguei, 1 hora, quando eu entrei pela porta, alguém gritou, sentado no sofá, jogando videogame. Vocês trouxeram comida? Na porta, eu só ouvi a voz correndo no corredor. Cara, eu apareci e já tinha almoçado. Trouxeram comida? Rapaz, os bichão grandão. Entrei os 3, só quando eu entrei batendo na porta, dando bope, deu um chute na porta. Levanta agora! Aí abriu o armário, aqui tem arroz. Aqui tem arroz cru. E eu fiquei na cozinha, botei os caras para fazer a comida, desligaram, tremendo, fizeram a comida, limparam a cozinha. Quando eles estavam comendo, pai, que comida gostosa que a gente conseguiu fazer, hein? Só Deus, Senhor Jesus. Então, dê estratégia para a gente poder tirar os meninos desse lugar, em nome de Jesus. Às vezes não é falando mal, irmãos, é agindo bem. Às vezes nós temos uma autoridade para agir e a gente é omisso. Não, vamos lá, vou fazer comidinha para os camaradas daquele tamanho. É ruim, minha mãe não fez 15 anos, lá em casa, com 13 anos, todo mundo sabia fazer comida. Minha mãe trabalhava fora, ou você aprendia a fazer comida, ou você morria de fome. Ou vivia em cima dos pés de jaca, pé de araçá, dando seus pulos com as plantas silvestres, né? Dá o seu jeito, com as canas do vizinho, que Jesus me libertou depois da cana do vizinho, que depois que eu quase morri com as canas do vizinho, eu não quis mais saber de cana do vizinho. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque nós hoje entendemos que a nossa boca tem o poder de criar, mas também tem o poder de destruir. E hoje nós tomamos posse, Senhor, da boca para falar e transformar e criar, Senhor, através da boca. Então, Senhor, nosso dia será um dia vitorioso e proveitoso, Pai. Nós vamos pisar com segurança e vamos ver a mão do Todo-Poderoso agindo. Pai, no nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente entrar, que o nosso entrar e sair seja abençoado e que tudo isso redunde para a sua glória. Pai, fica conosco, perdoa os nossos pecados. Às vezes que a gente acaba deixando, Senhor, coisas que não convém, Pai, entrar na nossa boca, semear contenda entre irmãos. Não deixe a maledicência ser, Senhor, um assunto na nossa boca. Pai, nos dê, Senhor, amor ao próximo, como a nós mesmos, Senhor. Nos ensina a natureza desse amor, amar ao próximo como a nós mesmos. Porque, Senhor, quando nós amamos a Deus, nós precisamos admitir a segunda fase desse amor, que é amar ao próximo. Nos dê essa natureza. Perdoa todas as vezes, Pai, que a gente sabia o que fazer e a gente não fez, Pai. E nos ajude, Senhor, a ser um instrumento de Deus. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.